Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Gomes e eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o filme A Maldição da Residência Hill. Antes da gente começar a conversar, eu só gostaria de deixar claro que eu quero comentar sobre as minhas impressões sobre o filme em si. Não conheço nada sobre a história, não procurei saber sobre a história, até porque eu pensei em gravar o vídeo, eu queria que fosse algo bem pessoal, sobre as minhas considerações mesmo, sobre o que eu pensei, sobre o que eu senti assistindo o filme. A única observação que eu tinha do filme foi que eu tinha lido uma postagem falando sobre o episódio 6 da série. Eu falei filme, né? Mas é a série da Residência Hill. E esse episódio 6 comentam que muitas pessoas passaram mal. E isso eu fiquei assim, gente, o que tem de pesado nisso? O que tem nessa série? Eu acho que é interessante assistir, que faz tempo que eu não via nada de terror. E confesso que ao mesmo tempo que eu tive muita vontade de assistir a série, eu não estava muito esperançosa sobre o que eu iria assistir, porque atualmente os filmes, as séries, todo o conteúdo que traz esse gênero, horror, terror, trash, não são tão fiéis assim sobre o que eles vendem no marketing do material que eles produzem. Eu fui assistir essa série, confesso que o primeiro episódio foi um episódio muito angustiante. Senti que a história foi muito bem elaborada, senti algo muito pessoal em quem escreveu todo o conteúdo e o desenvolvimento desse material. Senti que o terror era diferenciado, era um terror que tinha um envolvimento não só da história, não só dos personagens, mas a gravação da série, o jogo de câmeras, o jogo de iluminação, transições das imagens, transições de vídeo foram muito bem pensados para que a gente conseguisse ter a sensação mais próxima das pessoas que estavam envolvidas naquele terror dentro daquela residência, não só da residência, mas individualmente a cada filho, ou seja, a cada irmão que participava de toda essa pressão psicológica que eu senti que era envolvida na família. A família Hill é uma família marcada por uma maldição focada pela própria residência. Então, não que a família seja amaldiçoada, mas a casa onde a família foi morar é amaldiçoada. Todo o enredo e todo o desenvolvimento tem a ver com a casa. Não quero dar spoilers, não quero dar desfechos, mas o próprio nome a maldição da residência Hill. Então, a gente já entende que a maldição ali é a residência. E essa maldição é real no contexto, vamos colocar assim, de cada irmão tem a sua maldição, cada irmão tem o seu significado diante da casa, que é o que eu achei interessantíssimo. Cada personagem tem a sua caracterização muito bem estruturada, achei muito bonito o desenvolvimento da história, independente do horror, independente da tensão, a história foi muito bem elaborada, o jogo de cores são muito bonitas, a imagem é muito bem feita, a imagem é muito bonita, a administração do visual, que os filmes hoje em dia de terror tem que ser ambiente escuro, tem que ser um ambiente cinza. A gente observa que nessa série não era um horror de susto só, teve muitos sustos, mas era toda aquela sensação, basicamente. Imagina se eu estivesse naquele momento, naquela situação, naquela história. Que droga, que situação ruim que você tá vivendo um problema que foge, vamos dizer assim, que foge muito da capacidade daquelas crianças que estavam vivendo naquela residência, e após o crescimento de cada um delas, a vida de cada um segue o seu rumo, mas a maldição segue cada um de forma diferenciada pro terror e mental de cada personagem que existe. Achei muito bonita, gostei. Acho que para quem gosta de terror, para quem gosta de consumir o material sobre horror, terror, todos esses gêneros de suspense, eu acredito que vocês não vão se arrepender. Pontos principais que eu posso passar para vocês é o seguinte: o jogo de filmagem é muito bem feita, os diálogos são interessantíssimos, você sente, você tem a sensação de que eles realmente estão passando por aquilo, você sente o medo, o desespero, o pânico de cada um, a tristeza, são cenas muito realistas. Gostei muito desses diálogos, gostei
gostei muito da forma que eles colocam os sustos, as tensões momentâneas, são muito bem colocadas. Os sustos não são aqueles sustos que você fica... Não, é aquele susto que você fica... E vai faltando ar. Aquilo, eles vão tendo as discussões, as brigas, e vai. E quando surge o pânico, o ar, retirando o ar mesmo. Você vai criando aquele pânico e entra dentro, se envolve com aquele desespero. Então, outro ponto positivo, os sustos são muito bem elaborados. A história, o plot twist é muito interessante. O final é lindíssimo, é extraordinário. Eu gostei muito do final. Então, o início, meio e fim foi muito bem amarradinho. Todo o desenvolvimento da história foi muito bem amarrada. Eu posso colocar quais são os pontos negativos que eu senti, que poderia ter se aprofundado um pouco mais em cada personagem, sobre quem era cada um. Teria sido um pouco mais... Eu acho que eu teria me importado mais se eles tivessem desenvolvido mais os personagens quando criança. Eu acho que eu senti falta de ver mais os personagens na infância. Foi muito rápido, eles focaram muito na parte adulta, tem um sentido, tem um porquê, mas eu acho que se tivessem focado mais essa observação, né, quando eles dão essas explicações sobre o que aconteceu com cada um deles na infância, tivesse colocado isso no início e ter pontuado mais a vida de cada um deles na infância, mostrando os desesperos ou as situações ruins que eles passaram, teria sido, eu acho que bem mais aterrorizante, acredito eu. Até porque tudo que envolve criança, terror, causa um conflito e um medo bem maior. Eu acho que o ponto negativo que eu senti foi isso. E outro ponto negativo que eu senti também foi que poderia, em algumas cenas, como o episódio, eu acho que o episódio da tempestade, não sei se foi o primeiro, não lembro agora a ordem, mas o episódio da tempestade, se eu não me engano, eu senti que poderiam ter apresentado mais, ter exposto mais os gêmeos de uma forma que a gente conseguisse associar eles à fase adulta. Eu no início tive uma dificuldade em ligar cada um, né, infância, adulto. Eu acho que eles poderiam ter amarrado um pouquinho mais isso, mas não prejudica o desenvolvimento da história, não prejudicou toda a importância do que eles queriam entregar. Eu acho que é isso. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, gostaria de passar essas minhas considerações sobre a série. Então é isso. Torço que todos vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.